Você já parou para pensar no motivo pelo qual você acredita nas coisas que você acredita? Tipo, por que você tem medo de fracasso? Ou porque você não se acha bom o suficiente? Ou porque você acredita que as pessoas vão te abandonar? Essas crenças, elas não nascem do nada. Elas têm uma origem, e entender essa origem é absolutamente essencial para qualquer pessoa que está em terapia e também para qualquer psicoterapeuta que quer ajudar os seus clientes a mudar de verdade. Olá, eu sou Jéssica Morim e a minha missão é ensinar terapia cognitivo-comportamental de maneira descomplicada para te ajudar a atender com confiança e fidelizar seus clientes. Então vamos lá. As crenças não são inatas, elas são aprendidas. E isso é extremamente importante entender. Por quê? Porque significa que tudo que foi aprendido pode ser revisado, pode ser mudado. A gente tem 3 níveis de crenças na TCC. Os pensamentos automáticos, que são aqueles pensamentos rápidos, específicos de uma situação. As crenças intermediárias, que são as nossas atitudes, regras e pressupostos. E as crenças nucleares, que são o nível mais fundamental de crença. Essas crenças nucleares são aquelas que estão ali nos bastidores, influenciando tudo. E é aqui que vem um ponto super importante. Nem toda crença ela é prejudicial. Existem crenças funcionais e crenças disfuncionais. As crenças funcionais são aquelas que te ajudam, que fazem sentido, que te levam a agir de uma forma que te aproxima dos seus objetivos. Por exemplo, eu sou capaz de aprender coisas novas. É uma crença funcional. As pessoas são, em geral, bem intencionadas. Também é uma crença funcional. Essas crenças te permitem explorar o mundo, tentar coisas novas, confiar nas pessoas, se conectar. Agora, as crenças disfuncionais são aquelas que te prejudicam, que não te servem e que te afastam dos seus objetivos. Eu sou incapaz, as pessoas vão me abandonar, eu não mereço ser feliz. Essas crenças são disfuncionais e é com essas que a gente trabalha em psicoterapia com um foco maior. E como é que essas crenças se formam? Bom, a gente forma crenças tentando entender o ambiente ao nosso redor, tentando organizar as experiências de uma forma que faça sentido. E muitas delas vêm das experiências da nossa infância e da adolescência. A Judith Beck, que é uma referência em TCC, destaca que os eventos significativos são aqueles que mais deixam marcas. E tem muitos. Conflitos contínuos entre os pais, divórcios, interações negativas com os pais, irmãos, professores, quando a criança se sente criticada ou desvalorizada. Mas também tem coisas mais sutis. Por exemplo, uma percepção que a criança tem de que não está à altura dos irmãos, ou de que é diferente dos colegas, ou de que não corresponde às expectativas dos pais. Essas coisas aparentemente pequenas podem consolidar crenças muito profundas. Imagina só, você tem 5 anos e seu pai fala para você: você não vai conseguir fazer isso, você é muito pequeno. Ou você observa seu pai tendo dificuldades, ou você é criticado pelo seu pai que vê que você tem dificuldade, ou você é criticado por tentar algo novo. Essas experiências vão se acumulando e você vai formando uma crença sobre você mesmo. Você não consegue fazer as coisas, você é incapaz, e aí, ao longo dos anos, isso vai se consolidando. Você começa a interpretar as experiências de uma forma que confirma essa crença disfuncional. Você tenta fazer algo novo, erra, e você pensa: viu? Eu sabia que eu não conseguiria. E pronto, a crença fica mais forte. E tem um detalhe muito importante aqui. As crenças, por mais que pareçam verdadeiras, por mais que elas pareçam e sejam sólidas, elas são aprendidas, não inatas. E quando os esquemas relevantes são ativados, você reconhece rapidamente os dados que parecem confirmar a crença, ao mesmo tempo que ignora ou nem processa dados contrários. É como se você estivesse usando óculos especiais que só deixam você ver aquilo que você já acredita. Você pode ter 100 evidências de que você consegue fazer as coisas,
Mas se a sua crença disfuncional é eu não consigo, você vai ignorar essas evidências e vai interpretar elas de um jeito que continue confirmando a sua crença. E tem mais. As crenças intermediárias existem entre os pensamentos automáticos e as crenças nucleares. São aquelas regras que você segue, aquelas atitudes que você tem. Muitas vezes começam com eu deveria ou eu não deveria. Eu deveria ser perfeita, eu não deveria cometer erros, eu deveria fazer todos felizes. Essas regras muitas vezes estão ali justamente para tentar proteger você da ativação daquela crença nuclear disfuncional mais profunda. Se você tem uma crença disfuncional de que não é suficiente, você pode criar uma regra. Eu deveria trabalhar mais do que todo mundo, justamente para tentar compensar. Agora, aqui está o ponto mais interessante. As crenças disfuncionais podem ser, e usualmente são, bastante rígidas, podem parecer completamente verdadeiras, mas são sempre ou quase sempre infundadas. E a gente consegue mudar isso, porque a crença não é verdadeira, ela é uma interpretação. É aquilo que você chegou a concluir sobre si mesmo baseado nas experiências que você teve e na forma como você processou essas experiências. Mas você pode reprocessar. E aí que entra a terapia cognitivo-comportamental. A gente ajuda o cliente a identificar qual é a crença disfuncional, de onde ela vem, quando ela começou a ser mantida. A gente explora que dados você tem que confirmam essa crença e que dados você tem que a contradizem. Porque muitas vezes o cliente vai se surpreender ao perceber que tem muito mais evidências contra a crença disfuncional do que a favor dela. Quando o cliente começa a questionar se a crença disfuncional realmente é verdadeira, quando ele começa a encontrar as exceções, aí sim a mudança começa a acontecer. E muitas vezes o que a gente faz é substituir aquela crença disfuncional por uma crença mais funcional. Na verdade, flexibilizar para que ela realmente seja mais saudável. Porque é importante a gente entender que as crenças não mudam só porque a gente fala, você deveria acreditar mais em si mesmo. Não é assim. As crenças mudam quando a gente traz evidências novas, quando a gente reinterpreta as experiências antigas sob uma nova perspectiva. Quando a gente cria novas experiências que contradizem a crença antiga e reforçam uma crença mais funcional. É um processo gradual, mas absolutamente possível. E tem um detalhe muito importante. Muitas crenças a gente nem percebe que tem. Elas estão ali trabalhando nos bastidores, influenciando tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, mas a gente não consegue ver. Elas são automáticas demais. Por isso que na terapia a gente dedica tempo para trazer essas crenças para a consciência. Porque se você não vê a crença disfuncional, você não consegue questioná-la. Se você não questiona, ela continua te controlando. Então, quando você está atendendo o cliente, lembre-se, aquele padrão de pensamento que ele está tendo, aquele medo, aquela sensação de inadequação, aquilo tudo tem raízes, tem histórias, tem experiências que consolidaram essas crenças disfuncionais. E o seu trabalho como psicoterapeuta é ajudar ele a entender essa história, a questionar se aquela história ainda faz sentido hoje e a permitir que ele reescreva uma nova história com crenças mais funcionais, mais reais, mais alinhadas com quem ele realmente é agora. E aí, se você quer explorar mais isso com seus clientes, se você quer aprender técnicas específicas para identificar e modificar crenças disfuncionais, a gente tem conteúdo sobre isso no nosso canal do Telegram. Entra lá, conversa com a gente, compartilhe suas experiências e comenta aqui qual é a crença disfuncional mais comum que você observa nos seus clientes. Qual é aquela crença que mais aparece, que mais prejudica as pessoas? Deixe seu comentário, não esquece de curtir e compartilhar
esse vídeo com outros psicoterapeutas que precisam aprender isso. Então, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.